Então hoje o nosso tema será um tema às vezes polêmico, né, em alguns momentos, onde nós observamos uma divergência grande de conduta, tá? Isso já há algum tempo e ainda permanece, tá? Que é a questão do tratamento do melasma na paciente gestante, tá? Então, o que eu coloquei para vocês, para o nosso bate-papo hoje, seria justamente essa pergunta, né? Eu posso tratar a paciente com melasma que está gestante, tá? Então, tratar o melasma, né, dessa paciente gestante. Então, inicialmente nós temos duas situações, tá? Nós podemos encontrar aquela paciente, um perfil, né, de paciente que já passou por uma gestação ou mais anteriormente e veio a desenvolver o melasma, tá? Foi tratado, muitas vezes está sob controle, nós sabemos que são pouquíssimos os casos que ocorre uma reversão, né, espontânea após a gestação, que o melasma desaparece ou quase desaparece. Então, esse paciente tratou e ele não apresenta mais, ou às vezes está bem controlado, bem disfarçado, mas ela tem receio de que a mancha se evidencie novamente, né, nesse momento de uma outra gestação, tá? Temos também o caso de pacientes que estão passando pela primeira gestação, mas que existem casos na família, né? Então, às vezes a mãe, irmãs, né? E a pessoa também fica com receio, né, de desenvolver esse problema, tá? Então, o que eu observo? Que hoje, apesar hoje nós temos uma gama muito grande de princípios ativos cosméticos, né? Cada vez mais nós temos aí novidades chegando nesse mercado pra gente, mas ainda ouço, né, de alguns profissionais que a paciente gestante não pode receber esse tipo de tratamento, tá? E aí a minha posição, né, qual que é a minha postura, como que eu me posiciono nessas situações. Eu acho que não é justo, tá? Então eu realmente não concordo com esse posicionamento, né? Que a paciente gestante não pode receber o tratamento, ela tem que passar por toda a gestação e só depois que o bebê nascer, e na verdade se ela ainda estiver, né, o período que estiver amamentando, então quando eu falo de gestante, eu já posso incluir também, né, a lactante, né, então a paciente que está gestante ou aquela que já teve o bebê, mas está amamentando, só depois de tudo isso ela pode tratar esse melasma, tá? Então, eu discordo por quê? Porque nós temos opções, tá, que são opções bastante conservadoras, onde eu tenho um entendimento de como ocorre, tá, as alterações hormonais durante a gestação, eu entendo toda a etiologia e a fisiopatologia do melasma e eu conheço os recursos, né? Então nós sabemos que nós temos alguns recursos que são bem agressivos, tá, para qualquer tratamento, né, desde o melasma até o rejuvenescimento, mas nós temos também recursos que são bastante conservadores, tá, ou procedimentos mais suaves, tá? Então a primeira coisa, nós vamos lembrar aqui rapidinho o que é esse melasma, tá? Então o melasma, ele é caracterizado por uma mancha castanha, né, por manchas castanhas, principalmente na face, tá? Podem surgir também em casos menos comuns nos braços e no colo, mas é principalmente na face, tá? Uma mancha que ela é bem delimitada, então nós conseguimos visualizar onde a mancha se encontra e onde a pele está íntegra, né, com relação a esse depósito de pigmento, mas ela apresenta bordas irregulares, tá? E normalmente ela é mais fechada no centro, tá? Então mais compacta no centro, apresentando as bordas com um pontilhado pigmentar, tá? Ela apresenta algumas localizações principais que nós classificamos em padrões clínicos, tá? Então, um que acontece com bastante frequência é o padrão centrofacial, que acomete praticamente toda a face, né? Então, região frontal, nasal, zigomática, supralabial e mentoniana. Temos um segundo padrão que também é bastante frequente, regiões zigomáticas, tá? Ou malares e região nasal, às vezes também, né, acometendo a região de supralabial. E um terceiro padrão, que já não é tão comum, que é chamado de mandibular, tá? Que acomete aqui essa região de mandíbula até região mentoniana, pode também ser acometida. Então esse já não é tão comum, tá?
Então nós sabemos a coloração, né, dessa mancha, como que ela se apresenta, então qual é a apresentação clínica dela. Eu tenho que cuidar e estar muito atento no momento desse diagnóstico, tá? Porque o que pode acontecer? Como nós temos outras hipercromias, se o profissional não souber, né, distinguir uma da outra, ele pode oferecer um tratamento errado, tá? Um tratamento que, na melhor das hipóteses, não vai trazer resultado ou até que venha a prejudicar esse paciente, né? Escurecendo mais a mancha, trazendo algum outro tipo de complicação. Então, as hipercromias são manchas escuras, né? Manchas que eu tenho depósito excessivo, tá? Do pigmento da pele, que nós sabemos que é a melanina. Então, nós temos outros tipos, né? Nós temos melanoses, temos HPI, efélides, tá? Então, eu preciso inicialmente observar, né, a característica dessa hipercromia e realmente fechar esse diagnóstico, tá? Outro fator importante para a gente realmente ter mais segurança nesse diagnóstico e oferecer o tratamento mais adequado é a anamnese, tá? Então, nós sabemos que a avaliação, tá? Que eu posso chamar de uma avaliação estética facial, né? Ou dermatofuncional facial, ela apresenta duas partes principais, né? Então, inicialmente, eu faço uma anamnese, tá? Então, a minha ficha de avaliação é constituída por anamnese, que é a parte onde eu converso com o meu paciente, onde eu entrevisto esse paciente, faço perguntas para ele, tá? Então, essa parte também é muito importante. E aí, essas perguntas, como, por exemplo, quando que surgiu o problema, tá? Se ela já fez algum tipo de tratamento, se ela tem alguma atividade com exposição à luz solar, se essa paciente já utiliza algum tipo de cosmético em casa, tá? Então, nós temos algumas perguntinhas-chave ali nessa anamnese que vão me ajudar, né, somados, né, a essas características da lesão pigmentar que eu observo no exame clínico, que é a segunda parte da avaliação, e aí me facilita fechar, então, esse diagnóstico, tá? Então, essa é a característica da mancha, que é o melasma, tá? Outro ponto que é bem importante, conhecer quais são os fatores que podem desencadear esse processo ou que podem agravar esse processo, tá? Então, ele é uma alteração, uma mancha, né, de pele ou uma mácula conhecida popularmente como mancha da gravidez, tá? E por que isso? É um tipo de alteração que ocorre somente na gravidez? Não, tá? Ela pode ocorrer em outras situações, principalmente quando eu tenho um fundo hormonal, tá? Por que é chamada de mancha da gravidez? Porque é onde eu observo uma incidência maior. A maioria dos casos, né, as pacientes relatam que surgiu durante a gestação, tá? Mas isso pode acontecer também em outros momentos, né? Então, a paciente que faz uso de anticoncepcionais, tá? Hormonais, a paciente que faz uso de além de contraceptivos orais, o DIU, né, o hormonal também, a paciente que faz reposição hormonal no pós-menopausa, tá? Então, esses são três situações, né, que envolvem essas alterações hormonais que favorecem o surgimento do melasma, tá? Olá, aqui a Noeli, boa noite. Noeli, quanto tempo, né? Aqui a Tayla, gente, sejam muito bem-vindas, tá? Então, esses são os fatores principais nessa questão hormonal. Mas eu tenho também a questão do fototipo cutâneo, tá? Então, nós sabemos que o fototipo, ele é classificado através de um instrumento, né? Uma tabela de Fitzpatrick ou tabela de fototipos cutâneos, aonde eu vou observar qual é a tendência, tá? Ou qual a sensibilidade que essa pele apresenta à pigmentação, tá? Quando exposta à radiação ultravioleta. Então, nós sabemos que existe uma incidência maior de melasma nos fototipos de 3 a 5, tá? Então, além do fator hormonal, as pessoas que têm peles brancas, fototipo 3, que é a pele branca que apresenta a maior quantidade de melanina, fototipo 4, que é o moreno claro, e fototipo 5, que é a pele morena escura, eles têm mais tendência a desenvolver o melasma, tá? Então, essas nossas pacientes que se enquadram nesses fototipos e passam por essas alterações hormonais, elas já têm uma chance maior, tá? Além disso, eu tenho a questão da exposição solar,
tá? Então, nós sabemos que para a produção da melanina, tá? Que nós chamamos de melanogênese, tá? A produção desse pigmento lá nas nossas células, que são chamadas de melanócitos, eu preciso de uma certa exposição à radiação ultravioleta. Ao mesmo tempo, tá, em contrapartida, essa melanina atua como nosso fotoprotetor natural. Tá? Ela protege contra uma ação agressiva da radiação ultravioleta. Tá? Então, quando eu digo radiação ultravioleta, são os raios solares, né? A luz solar. Tá? E tem mais duas situações que muitas pessoas às vezes nem sabem, né? Que também favorecem, né, o surgimento do problema, né, do melasma, ou às vezes agravam. Estados carenciais de vitamina C, tá? Que é o ácido ascórbico, e também doenças crônicas do fígado, tá? Então, hepatopatias crônicas. Então, essas são situações que normalmente vão desencadear ou agravar, tá? Por que que isso acontece? Também é importante. E o que que eu observo? Os profissionais que às vezes não têm essa informação, né, desses fatores que agravam e por que isso ocorre, às vezes eles tendem a realizar procedimentos agressivos durante a gestação, o que vai, na verdade, agravar mais ainda essa mancha, tá? Então, nestas situações, né, que eu comentei que são fatores que agravam, né, ocorre o estímulo de um hormônio chamado MSH, tá? Ou hormônio melanoestimulante, que é produzido pela hipófise, tá? Então, uma glândula que produz esse hormônio. Como o próprio nome diz, esse hormônio ele vai atuar diretamente sobre os melanócitos, favorecendo o aumento da produção da melanina. Então, a gestação é uma situação onde eu sei que já existe um aumento natural de melanina. Se o meu paciente tem mais melanina, ele tem mais tendência a desenvolver hipercromias, tá? As manchas escuras. Podemos até observar, quem já teve paciente gestante, quem já teve, né, filhos, observa um certo escurecimento em algumas regiões, como nos mamilos, né, na genitália, né, na área genital, a linha alba se escurece, isso por conta desse aumento na produção do hormônio. Então, qualquer procedimento que eu realize nesse momento de uma forma agressiva, que venha desencadear um processo inflamatório, aumenta mais a chance dessa mancha escurecer, tá? Ou melasma, ou até presentear essa minha paciente, né, com outro tipo de mancha que nós chamamos de HPI, que é uma hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? Então, nós já sabemos que esta célula produtora de melanina, o melanócito, ela é uma célula muito sensível, muito reativa. Eu não preciso muitos estímulos, né? Então, pequenos estímulos, né, desses fatores que eu comentei aqui, desencadeiam ou agravam, ela já reage produzindo, né, e distribuindo essa melanina entre as células da pele, tá? Ali nos queratinócitos. Então, se eu já tenho uma situação que essa produção está aumentada, se eu estimular muito, eu vou prejudicar esse meu paciente, tá? Então, nós temos que lembrar qual é o tratamento, tá? Quais são os pontos principais do tratamento do melasma, independente se ele acontece na gravidez ou não, tá? Tem até aqui também uma divergência com relação a esse termo, né? Que é o cloasma. Então, nós observamos em algumas literaturas mais antigas, alguns profissionais usam, né, ainda esse termo, cloasma, para delimitar aquele melasma que ocorre durante a gestação, tá? Porém, é um termo que eu considero em desuso já há um certo tempo, tá? Porque ele, na verdade, se você for observar a origem da palavra, significa esverdeado, tá? E a mancha, né, o melasma, ela é uma mancha castanha. Então, ele acaba não sendo, né, uma terminologia muito adequada, tá? Então, se eu quero realmente, né, delimitar ali na minha ficha de avaliação, eu coloco melasma gravídico. Eu já vou saber que aquela paciente, né, desenvolveu um quadro de melasma durante a gestação, tá? O tratamento, inicialmente, quando eu penso somente no quadro clínico, é o mesmo, tá? Em termos de processos, né, fases do tratamento. Então, nós temos 4 fases, tá, de tratamento do melasma, que eu considero indispensáveis, tá? Que são muito importantes. Então, nós temos uma fase
de dispersão, tá, da melanina. O que seria essa dispersão da melanina? Nós sabemos que esse melanócito ele está localizado lá na camada basal da epiderme, tá? Entre os queratinócitos da camada basal, e a epiderme apresenta todas aquelas outras camadas, né? Acima da camada basal, a basal é a mais interna, já próximo da derme, também chamada de camada germinativa, porque é a camada que se multiplica, né? Então é responsável pelo processo de renovação da pele, da epiderme. Então, esses melanócitos, eles produzem, tá, esse pigmento melanina, que é uma proteína, e distribui. Então nós, né, lembramos que ele é uma célula diferenciada, uma célula dendrítica, né, que apresenta dendritos ou ramificações que são responsáveis por distribuir esse pigmento. Para quem? Para os queratinócitos vizinhos, já que os queratinócitos não produzem melanina, né? Eles produzem um outro pigmento que é a queratina, né? Então, para proteger contra a radiação ultravioleta, se lembra o nosso filtro solar natural, ele produz e distribui para as células vizinhas, tá? Então essa aqui é a fisiologia, né, do que nós podemos chamar de um sistema pigmentar melânico, tá? Então ele vai produzir e distribuir, tá? Então eu sei que nas camadas, né, acima da camada basal, eu tenho um depósito de melanina, uma quantidade de melanina que foi depositada, tá? E aí também, né, nós temos que lembrar da classificação do melasma com relação à localização do depósito de pigmento. Então, nós temos a possibilidade de encontrar depósitos de pigmento na epiderme, que classificaria como melasma epidérmico, e depósito de pigmento na derme, tá? Que seria um melasma dérmico. Mas nós sabemos que a maioria dos melasmas são mistos, tá? Então eu observo depósitos tanto na epiderme quanto na derme. Então eu sei que se eu fizer iniciar o tratamento com essa dispersão da melanina, eu já vou conseguir um clareamento interessante nessa pele, porque eu já vou favorecer a eliminação da melanina que está depositada nos queratinócitos, tá? Então, removendo essa melanina que já foi produzida, distribuída, está ali depositada, eu já observo um clareamento, tá? E aí, como que nós conseguimos realizar isso? Quais são os meus recursos terapêuticos utilizados para realizar dispersão do pigmento melanina? São as esfoliações ou peelings, né? Quando eu chamo de esfoliação ou peeling é a mesma coisa. As pessoas costumam usar esse termo peeling quando se referem à utilização de ácidos, né? Que são os peelings químicos. Mas são todos esfoliantes, tá? São todas esfoliações, dependendo do agente, né? Eu tenho esse agente, um agente químico, físico, mecânico ou enzimático, tá? Então nós vamos optar por por um ou às vezes mais, né, opções de peelings, ou seja, esfoliações, para dispersar essa melanina. Então são cosméticos ou equipamentos que vão descompactar as células mortas, né, da superfície ali do extrato córneo, e dependendo da profundidade do recurso, eu posso até remover camadas mais profundas, tá, da epiderme. E com isso, então, eu vou estar retirando esse depósito da superfície, tá? Quando eu digo superfície, né, da epiderme, a camada mais superficial, tá? Lembrando que quanto mais agressivo esse procedimento, mais profundo ele será, né? Ele vai atingir camadas mais profundas e mais sensível essa pele vai ficar, tá? Depois nós vamos voltar nesse ponto. Aí nós temos um outro processo do tratamento que é a hidratação, tá? Então a hidratação é muito importante e o melanócito também é sensível a esse processo de desidratação da pele, tá? Então quando as células percebem, né, que a superfície foi refinada, tá? Então nós removemos camadas e ela entende que essa pele está mais desprotegida, tá? E além disso, ela pode se apresentar desidratada, seja pelo próprio peeling, né, pelos próprios esfoliantes, ou às vezes por uma condição da pele mesmo no momento, a tendência é de produzir mais melanina, tá? E aí com isso, a tendência de mais manchas na pele. Então eu não posso nunca deixar de hidratar essa pele, tá?
Depois disso, tá? Depois da hidratação, não exatamente tá nessa sequência, ainda não estou falando em sequência, tá? Mas somente os processos de tratamento, nós temos uma fase que é muito importante, tá? Então todas elas são, né? Todas elas se complementam, mas o que que eu observo aí nesses meus 20 anos, né, de experiência? Quando o profissional ele realiza um tratamento parcial, digamos assim, muitas vezes até por desconhecimento, né, o que seria esse tratamento parcial. Digamos que ele faça uma proposta, tá, ofereça para o seu paciente um tratamento somente com peelings. Então ele pode indicar lá 2, 5, 10, 20 sessões de peeling. Ele vai estar fazendo somente o quê? Dispersão. Não está fazendo mais nada além disso, tá? Então, nós já vimos aqui que, além da dispersão, eu preciso hidratar, tá? E eu preciso dessa outra fase, esse outro processo, que é a modulação da melanogênese, tá? Então, o que que eu sempre comento, né, com os meus alunos? Aquele profissional que oferece um tratamento somente com peelings, ele não vai ter um resultado satisfatório, tá? Porque da mesma forma que ele está removendo células da superfície, esses depósitos de pigmento, ele está estimulando os melanócitos, porque eles vão estar, né, desprotegidos, a pele está desprotegida, e aí a tendência é produzir mais melanina, tá? Se o paciente, tá, às vezes ele não quer se dispor a fazer um tratamento com um profissional, né? Então, às vezes ele não quer pagar por esse tratamento, às vezes ele, né, refere que não tem tempo, e ele vai somente lá em uma loja de cosmético. Pode ser uma marca de cosméticos excelente, com princípios ativos realmente eficazes, e aí ele só começa a usar esse cosmético em casa, sem nenhum preparo dessa pele anteriormente, tá? Também ele não vai ter um resultado satisfatório, tá? Porque o que que eu tenho que pensar? Quando eu falo em modulação de melanogênese, é o que esse cosmético vai fazer. Esse cosmético que o meu paciente vai e compra, começa a utilizar em casa, ele tem princípios ativos que são inibidores de algumas substâncias que fazem parte dessa reação bioquímica, tá? De produção da melanina. Então, ele vai lá e começa a usar, tá? Só que esta reação bioquímica ocorre dentro do melanócito. E lembra que eu comentei com vocês que esse melanócito está lá na camada basal da epiderme, então ele não está na superfície, tá? Digamos que essa pele é uma pele que está desidratada e espessada, tá? São duas barreiras à permeação desse cosmético. Então, a minha pele que está, né, dois pontos que são bem importantes. Se a minha pele está mais hidratada e refinada, esse cosmético tem muito mais facilidade de permeação, ou seja, penetrar na pele para chegar aonde eu desejo, tá? Então, nesse caso, eu desejo que ele chegue lá no melanócito, senão ele não vai inibir melanogênese nenhuma, se ele ficar na superfície das células mortas, e mesmo que ele consiga atingir outras camadas da epiderme, de queratinócitos vivos, mas mesmo assim ele não vai trazer um efeito satisfatório, tá? Por quê? Porque a pele não foi refinada e hidratada anteriormente, tá? Então, essa dispersão da melanina que eu faço inicialmente, né, com o objetivo de remover depósito de pigmento na epiderme, também tem como objetivo favorecer a permeação desses ativos que eu vou utilizar na modulação. Tá? Então, essa modulação, os recursos, né, que são mais satisfatórios são princípios ativos cosméticos, tá? Que têm propriedades específicas. Então, se eu não refino essa pele antes, se eu não hidrato essa pele antes, esse cosmético vai ficar somente na superfície. E aí, o nosso paciente vai referir o quê? Que a pele melhorou, que ela está mais lisa, mais macia, né? Um pouco mais clarinha, só que não clareou o melasma, tá? Então, essa fase de modulação da melanogênese é muito importante. Eu preciso, com os ativos, estar sempre enviando essa mensagem para os melanócitos produzirem menos, tá? Então, essa seria esse o terceiro processo do tratamento do melasma, tá? E aí, nós temos a fotoproteção, né? A fotoproteção também não deixa de ser uma modulação, tá? Ele vai proteger contra a ação dos raios solares que eu preciso para produzir essa melanina também, tá? Esse tipo de melanina, né, que nós estamos falando. E então, ele
faz de uma certa forma uma modulação. Tá? Então a fotoproteção é muito importante. E nós temos um dado, tá, que somente o uso do filtro solar ele já é responsável por um clareamento em torno de 10% desse melasma. Tá? E é claro que 10% é um clareamento muitas vezes insatisfatório, né, para o paciente, para a gente também, né, como profissional, mas a gente consegue observar a partir disso o poder que ele tem realmente de modular, tá? Essa melanina, de proteger a pele contra essa permeação da radiação ultravioleta, tá? Então esses são 4 pilares que eu considero assim muito importantes, né, do tratamento do melasma. Todos eles são indispensáveis, tá? Então o profissional deve ter conhecimento que ele não pode, né, fazer o tratamento, ele não vai conseguir um tratamento satisfatório somente realizando peelings, né, ou esfoliações. E o paciente também precisa ter esse conhecimento, né? Que se ele não fizer o tratamento com um profissional, o resultado também não vai ser satisfatório. Ele vai comprar o produto, vai utilizar 1 mês, vai utilizar no máximo 2 meses, não vai observar o resultado e vai desanimar, vai desistir desse tratamento, tá? Por mais que ele consiga um leve clareamento, mas isso não vai ser satisfatório, tá? Então eu preciso de todas essas etapas. Então falando em, ou seja, o melasma, tá? Que pode surgir por outras alterações hormonais e também o melasma da paciente gestante, tá? Mas professora, então qual que é a diferença, tá? Se os pilares, né, os processos do tratamento são os mesmos. A diferença está em quais recursos eu vou utilizar para aplicar na pele do meu paciente cada uma dessas etapas, tá? Então eu preciso saber, no momento da dispersão da melanina, quais são os esfoliantes, tá? As formas de peelings que eu posso utilizar nessa paciente gestante, tá? Que não vão trazer nenhum risco para o feto, tá? Então nós sabemos que existem esfoliantes químicos e outros ativos também que podem atingir a corrente sanguínea, princípios ativos que podem causar malformações fetais, tá? Princípios ativos que às vezes não chegam a esse extremo, mas que podem causar alguma alergia, né? Porque são mais alérgenos, né? Tem uma capacidade maior de desencadear um processo alérgico, irritações na pele. Isso vai gerar um estresse desnecessário, né? Para essa gestante. Então eu preciso cuidar essa questão e também a questão do estímulo. Sempre lembrar que o melanócito é muito reativo. Então, se eu agredir muito, realizar um peeling ou uma esfoliação muito agressiva, eu posso estar, na verdade, né, eu corro o risco, um grande risco, de escurecer mais ainda essa hipercromia, essa mancha, tá? A mesma coisa com relação à hidratação. Então, tem alguns princípios ativos que são bastante utilizados e que não são interessantes. Então, por exemplo, tá? A ureia. A ureia é um princípio ativo hidratante, tá? Normalmente não é tão utilizado na face, né? É mais utilizado para hidratação corporal. Nós encontramos cosméticos com 10%, às vezes até mais, né, concentração mais alta de ureia, mas eu só posso utilizar na gestante com segurança uma concentração até 3%, tá? Então, esses aspectos, né, dos cosméticos, dos princípios ativos, que também é muito importante. Então, eu tenho que observar se não existem restrições ou contraindicações, tá? E também se não são procedimentos muito agressivos, que vão, na verdade, podem, né, me ocasionar o que nós chamamos também, as pessoas chamam, né, popularmente, de efeito rebote. Né? O que é o efeito rebote? É um efeito contrário àquilo que você deseja. Então, você está tratando para clarear uma mancha, para despigmentar, para controlar, tá? E aí você realiza um procedimento que, na verdade, vai te trazer uma resposta contrária. Vai escurecer mais ainda essa mancha, tá?
Então, um procedimento muito agressivo, tá? O uso de princípios ativos que nós chamamos de fotossensibilizantes durante o dia, tá? Ou às vezes às vezes não é durante o dia, mas em momentos onde a pele ainda vai ficar muito exposta à luz, né? Luz visível mesmo. Então tem algumas situações que ocasionam, né, esse chamado de efeito rebote, tá? Então são erros, tá? São procedimentos inadequados, às vezes a conduta do paciente também de não seguir as orientações do profissional, tá? Então é muito importante que o profissional tenha conhecimento, faça as orientações corretas, tá? Muitas vezes por escrito, que peça para esse paciente assinar, né? Esse paciente vai assinar também um termo de consentimento, então para que você, né, realmente tenha uma prova de que ele foi avisado como deveria ser feito o tratamento, tá? Então cada etapa dessa é importantíssima, tá? Então nós temos também aquela questão da avaliação das fotos, né, o registro fotográfico antes, durante e depois do tratamento, porque muitas vezes esse paciente ele esquece como que estava e ele acha que não clareou, né? Às vezes ele pode dizer que não foi avisado, né, sobre um determinado procedimento, não foi avisado que ele não poderia se expor ao sol, né, que não pode de forma nenhuma, tá? Eu digo assim que a pele que a paciente que tem melasma, né, tem tendência a melasma, e o paciente que tem uma preocupação com o fotoenvelhecimento não deveria se expor ao sol, né, de forma nenhuma, ao rosto, né, pelo menos nós sabemos que da importância, né, da radiação ultravioleta em outros aspectos, mas a região da face, né, principalmente não deveria ser exposta nunca. E se você está em tratamento, ou seja, de uma forma ou de outra essa sua pele, ela está um pouco mais sensibilizada, você não pode de forma nenhuma, tá? Então, todas essas orientações são muito importantes, tá? Então, olha só, quais seriam, então, os meus parâmetros para que eu possa tratar, tá, essa paciente gestante que chegou já com melasma, ou até de uma forma preventiva, tá? Uma forma preventiva seria mais no sentido quando aquilo que eu comentei no começo do paciente que apresenta casos familiares, né? Então tem um histórico familiar, mas ele mesmo não desenvolveu. Mas também preventivo naquela situação do paciente que já teve, né, em uma outra situação, em uma outra gestação, conseguiu controlar bastante, mas ele tem, né, aquele medo, aquele receio de que possa agravar, tá? Então também é uma prevenção quanto a complicação, escurecimento a mais dessa mancha, tá? Então eu vou priorizar alguns tipos de recursos para fazer todas essas etapas, todos esses processos do tratamento, tá? Primeiro, né, que nós já falamos, esses recursos têm que ser bastante conservadores, tá? Ou suaves, eles têm que agredir o mínimo possível, eles têm que manter o máximo da integridade, né, dessa pele para não desencadear processo inflamatório. Então nós sabemos que tem muitos recursos que nós utilizamos, principalmente para o rejuvenescimento, que é isso que eu quero, né? Eu quero agredir, eu quero lesionar de uma forma controlada, claro, para que a minha pele reaja reparando esse tecido que foi lesionado, regenerando, né, que é substituindo aquele tecido lesionado, destruído, por um tecido idêntico ao original, tá? Não quero que fique cicatrizes, né, na pele do meu paciente, mas esse é meu objetivo, por quê? Porque eu quero estimular a síntese de colágeno, de elastina, tá? Aqui no caso do melasma, eu não tenho esse objetivo. Então, na verdade, eu não devo utilizar recursos que são considerados pró-inflamatórios, né? Recursos que venham a desencadear essa inflamação. Então, eles têm que ser conservadores, suaves, pouco irritantes, tá? Então, nós temos alguns princípios ativos que tendem a ser mais irritantes da pele, tá? Então, por exemplo, própolis é um ativo, né? Ele nem tem indicação para melasma, né? Mas só um exemplo para vocês. Ele é um princípio ativo que é anti-inflamatório, excelente, cicatrizante, mas um grande número de pessoas tem alergia, tá? A ele. Temos também ácido salicílico, tá? É um agente normalmente irritante. Ácido glicólico, ele é pouco irritante, mas ele tem um peso molecular menor, ele penetra mais rápido na pele.
Pessoas que têm alergia a frutos do mar já vão ter uma sensibilidade a mais ao uso do DMAI, né? Então tem alguns ativos que tendem a ser mais alergênicos, tá? Então que sensibilizam mais a pele, que tendem a irritar essa pele. E quando eu tenho paciente que normalmente tem uma pele sensível e reativa, eu também tenho princípios ativos como alantoína, alfa-bisabolol, que são ativos que ajudam a controlar esse processo. Então, são ativos anti-irritantes, também são interessantes de se utilizar, tá? Pouco abrasivos, tá? Então, não posso realizar esfoliações físicas ou mecânicas que exigem atrito sobre a pele de uma forma muito agressiva, tá? Então, entra também nessa questão, né, do conservador, do mais suave, tá? Que sejam pouco abrasivos, tá? Outro fator, a questão de não ser fotossensibilizante, tá? Até já comentei também, porque quando o ativo é fotossensibilizante, tá? Não significa que por esse motivo eu não possa utilizar no meu paciente, mas eles são princípios ativos de uso exclusivamente noturno. E quando eu falo em uso noturno, não é, né, igual agora, eu aplico o meu produto e venho aqui fazer a live. Acendo aqui o meu LED, né, ligo aqui a minha lâmpada, o celular também tem luz, aí depois eu vou assistir TV, depois eu vou ficar mais no celular. Não é nesse momento, tá? Eu vou utilizar já no momento que eu vou dormir, que eu vou me deitar, que eu vou apagar a luz. Aí no outro dia eu vou lavar muito bem a minha pele para remover, né, de uma forma bastante eficaz esse produto. E vou aplicar o fotoprotetor também com bastante cuidado, tá? Então eu preciso desse cuidado com os ativos fotossensibilizantes, tá? Então eu posso encontrar um ativo que ele não é contraindicado para gestante, mas ele é fotossensibilizante. No caso de outros pacientes que não são a gestante, eu indicaria o uso com essa orientação, né? Noturno, tudo certinho. Mas no caso da gestante, eu já prefiro evitar, tá? Para a gente, né, diminuir aí, né, o risco de complicações. Às vezes ela pode esquecer, né, de lavar no dia seguinte, de aplicar esse fotoprotetor, tá? Então eu já prefiro evitar ativos fotossensibilizantes, tá? Então só pra gente, né, revisando aqui um pouquinho, conservadores, suaves, pouco abrasivos, pouco irritantes, que não sejam fotossensibilizantes e que ainda eu respeite dentro da técnica de aplicação, uma aplicação mais cuidadosa, uma aplicação mais cautelosa. Então, por exemplo, quando eu falo em um peeling de diamantes, que nós sabemos que é um peeling mecânico, tá? Então, ele poderia ser utilizado para a dispersão da melanina, e eu sei que eu tenho 3 níveis de profundidade desse recurso. Lembrando que somente os níveis 1 e 2 que são considerados microdermoabrasão, que vão atuar somente sobre a epiderme, né? Então eu sei que o nível 1 de profundidade no peeling diamantes é aquele mais suave, ele vai remover somente células do extrato córneo, então somente células mortas, tá? E mesmo dentro desse procedimento, então eu vou fazer o nível 1, eu sei como fazer essa técnica, eu ainda vou escolher a ponteira menos abrasiva, tá? Que é aquela de granulometria de 150, né? Que é a mais delicadinha. Vou passar poucas vezes, tá? Porque eu quero remover somente aquelas células mais superficiais, não quero remover todo o extrato córneo, tá? Então não tem necessidade de realizar até observar um eritema, né, que é uma vermelhidão por aumento do fluxo sanguíneo. Então eu vou fazer de uma forma bem suave, somente observando aquele esbranquiçado na pele, tá? Então eu tenho que ver, eu posso utilizar determinado recurso? Não tem contraindicações? Não, não tem. Mas eu tenho que, dentro da técnica, realizar daquela forma mais suave, mais conservadora possível, tá? Então, todos esses pontos são importantes, tá? Então, seja para tratar ou seja para prevenir que esse melasma se agrave, tá? Então, gente, até eu tinha comentado que vocês podem fazer perguntas, né? Eu até coloquei uma caixinha de perguntas, mas eu já coloquei um pouquinho próximo, né, do horário. Mas se vocês quiserem perguntar aqui agora, fiquem à vontade. Se quiserem perguntar depois também, tá? Porque às vezes eu vou falando, né? Mas fiquem à vontade, estou acompanhando aqui, tá?
a participação de vocês, tá? Então agora o que eu gostaria de comentar? Eu vou passar uma sugestão, tá? Uma sequência. Olá, Sônia. Nossa, quanto tempo, Sônia. Tudo bem? Eu vou passar, então, vou comentar, né, aqui um passo a passo, uma sugestão minha, tá? Que nós vamos respeitar todos esses pontos que eu comentei, tá? Só mais uma coisinha que eu me lembrei aqui agora, com relação ao microagulhamento, tá? Pode ser até que alguém, né, viesse a perguntar. Eu sempre digo que podem perguntar no final eu fico aqui, né, um tempinho a mais para responder perguntas, mas também se já quiserem perguntando, então normalmente me perguntam, tá? Porque nós temos a indicação, né? Verdade, Sônia, muito tempo, né? Nós temos a indicação da realização desse procedimento para o melasma, tá? E que também nós temos que observar muito bem essa questão da técnica, tá? Então, o microagulhamento para o melasma é diferente do microagulhamento para o rejuvenescimento, tá? Então, quando eu falo em microagulhamento para rugas e flacidez, né, eu estou dizendo que eu desejo estimular a síntese de colágeno, tá? Estimular os fibroblastos, né, a produzir mais colágeno e elastina. Então, é o que nós chamamos de indução percutânea de colágeno. É aquele processo que eu acabei de comentar com vocês. Eu vou lesionar a pele dentro dos limites da regeneração e ela vai, né, as células vão reparar e eu vou observar como uma resposta clínica uma pele mais fina e rugas mais superficiais, né, rugas amenizadas, tanto na profundidade quanto na extensão, tá? Então eu desejo isso, tá? Já no caso do melasma, que é a mesma técnica, né, o microagulhamento, porém o meu objetivo não é induzir colágeno, tá? Não é estimular fibroblasto. Até porque não existe nenhum mecanismo nesse processo que favoreça o clareamento de uma mancha. Né? Em estimular fibroblasto, induzir colágeno, elastina, síntese de ácido hialurônico, não vai impactar no clareamento da minha mancha. E ainda eu vou desencadear o processo inflamatório, tá? Pode ser um processo inflamatório mais brando ou um processo inflamatório mais intenso, mas eu preciso disso, porque o processo inflamatório é a resposta do tecido agredido, né? O tecido vascularizado. E é essa inflamação que desencadeia o reparo tecidual. Então eu preciso nesse caso. Já no melasma, não. No melasma eu não quero processo inflamatório, tá? Porque o processo inflamatório, uma das primeiras reações que eu observo é um aumento do fluxo sanguíneo na região. Então, esse melanócito sendo mais vascularizado, recebendo mais nutrientes, mais oxigênio, ele vai fazer o quê? Produzir mais melanina, tá? Então, eu não desejo isso e não tem essa necessidade. Ah, mas então eu vou usar o microagulhamento para quê? Tá? Para uma outra técnica de aplicação que nós chamamos de Drug Delivery System, tá? Ou seja, sistema de entrega de drogas. O que seriam essas drogas? Os nossos princípios ativos cosméticos, tá? Então, o microagulhamento, no caso do melasma, ele atua como um veículo, tá? Um facilitador para a permeação dos ativos. Quais são esses ativos mesmo que nós comentamos ali anteriormente? São os ativos moduladores da melanogênese, aqueles que têm que chegar lá no melanócito, na camada basal, tá? Então, o microagulhamento, ele favorece muito isso, ele ajuda muito. Por quê? Porque ele vai promover ali várias microponturas na superfície da pele que vão fazer, assim, vão abrir um caminho muito favorável para a permeação desses cosméticos. Tá? Então, nós sabemos que quando eu realizo, né, a técnica do microagulhamento mecânico, por exemplo, que é com o roller, né, que eu tenho aquela orientação de tantas a tantas passadas, né, nos dois sentidos da pele, né, 4 na verdade, né, eu passo vertical, horizontal, diagonais, respeitando esses 4 sentidos, eu vou observar uma quantidade, né, de microponturas em torno de 300 por centímetro quadrado. Então, o cosmético não tem por onde não permear, né, ele vai penetrar na pele. De preferência, né, na verdade nem é de preferência, é obrigatório que esse veículo tenha uma biocompatibilidade, então nós optamos por sérums, por géis fluidos, né, nunca vou usar um óleo, um creme, nada assim, tá?
soluções, né, aquosas também pode ser. Então, esse microagulhamento favorece muito, facilita muito a chegada desses ativos lá no melanócito, tá? Só que aí, como eu não preciso lesionar essa pele, não preciso atingir a derme, que é a camada vascularizada, para desencadear a inflamação, eu posso utilizar, na verdade eu devo utilizar agulhas bem mais curtas. Tá? Então nós sabemos que no microagulhamento nós trabalhamos, né, dependendo da técnica, dependendo do dispositivo e dependendo a marca, né, o fabricante desse dispositivo, seja um microagulhamento mecânico ou elétrico, eu tenho normalmente agulhas que vão ali de 0,2 até 3 milímetros de comprimento, tá? Então, nesse caso, nós vamos realizar um microagulhamento chamado de cosmético, onde a agulha de 0,5 milímetros é excelente. Tá? Então, ela vai favorecer a permeação sem atingir a derme, que é vascularizada, sem desencadear o processo inflamatório, tá? E sem, né, estimular mais esse melanócito. Então, para o melasma em geral, a técnica de microagulhamento é muito interessante para entrar na fase da modulação da melanogênese, tá? Mas e no caso da paciente gestante, professora, você faria, tá? Essa técnica eu evitaria, tá? Primeiro, eu iria observar a questão do fototipo dessa minha paciente, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, que o melasma, ele apresenta uma incidência muito maior nos fototipos 3, 4 e 5, né? Eu sei que de acordo com o que eu vou ali na minha tabela de Fitzpatrick, do fototipo 1 até o fototipo 6, eu estou aumentando a quantidade de melanina, ou seja, aumentando a tendência a hiperpigmentação dessa pele. Então, o meu fototipo 3 é aquele que tem menor chance de evoluir para a hipercromia, né? Pensando em 3, 4 e 5. Então, eu teria um critério a mais. Se fosse o meu paciente fototipo 3 ou até um paciente fototipo 2, tá? Porque quando eu falo de uma incidência maior nos fototipos 3, 4 e 5, não significa que não acontece em outros, né? Só não é tão comum. Então, digamos que eu tenho um paciente fototipo 2 ou um paciente fototipo 3, que essa minha paciente, ela tenha, por mais que ela tenha o melasma, né? Então eu já sei que ela tem uma tendência à hiperpigmentação porque ela tem o melasma, tá? Mas ela tem fototipos mais baixos, é uma paciente que tem um perfil muito disciplinado, tá? Então você já atendeu essa paciente antes, em outras situações, você sabe que ela faz tudo certinho, segue todas as suas orientações, né? Não é uma paciente que tem hábito de atividades ao sol, né? Gosta muito de ir pra praia, gosta de ir pescar, corre, anda de bike, né? Nada nesse sentido, aonde ela vai se expor muito ao sol. Então, eu avaliaria muito bem, tá? Essa questão do fototipo e do perfil do meu paciente e poderia até propor ali 1, 2 sessões no máximo desse microagulhamento, tá? Mas tenho que ter esse critério no momento da avaliação do meu paciente, tá? Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui um pouquinho. Então, qual seria essa minha sugestão, tá, de protocolo? Ela vai ser toda baseada em quê? Eu sempre digo, insisto em dizer, raciocínio clínico, tá? Olha o tanto de coisa, né? O tanto de pontos, de informações que nós conversamos até agora, tá? Que são, né, conhecimento que nós precisamos ter. Então, como é a minha pele, tá? Como se desenvolve o melasma, como eu identifico esse melasma através da avaliação, tá? Quais são as etapas, né, os processos desse tratamento, como que os meus recursos terapêuticos vão atuar, e aí, baseado em todas essas informações, eu vou desenvolver uma sugestão de protocolo, tá? Então, o protocolo é o passo a passo de uma sessão, e a partir disso, nós vamos desenvolver um plano de tratamento, tá? Olá, Glide, lá do Espírito Santo. Ai, que bom, fico feliz, seja bem-vinda. Então, eu preciso, em cima de tudo isso, agora eu vou aplicar o meu raciocínio clínico, tá? E aí, eu sei que dentro, né, de um tratamento facial, nós temos aquilo que eu chamo de um esqueleto, que é um passo a passo, tá? Que normalmente eu
não fujo tanto daquilo, também por conta desse raciocínio, eu não vou fazer sempre igual para todos os pacientes, né? Mas eu tenho o que eu chamo de um esqueleto, então normalmente eu faço o quê? Eu higienizo essa pele, eu esfolio, tonifico, eu vou utilizar recursos, que aquele ali é o corpo realmente do meu tratamento, que são específicos para atender o meu objetivo. Então, se meu objetivo é, né, clarear ou prevenir o escurecimento de um melasma, eu tenho pontos, né, que são principais ali disso, e depois eu tenho a fotoproteção, tá? Como o nosso último passo, tá? Então, qual seria aqui uma sugestão, tá? Começando pela higienização dessa pele. Então, o que é essa higienização? Eu vou limpar essa pele, tá? E quando eu falo limpar, higienização, eu não estou falando em demaquilação, tá? Demaquilação, que é a remoção da maquiagem, é um processo que eu oriento, né, e que eu faço antes da higienização. Então, caso o paciente, né, venha maquiado, às vezes por conta de horário, de trabalho e tudo mais, eu preciso remover essa maquiagem, tá? De toda a face, dos olhos e dos lábios. Então, normalmente, a maquiagem de olhos e lábios, elas têm uma quantidade maior de pigmentos, pigmentos com maior fixação. Então, eu acho interessante um demaquilante bifásico, tá? Que ele tem uma fase oleosa, porque esse óleo consegue remover melhor, tá? Mas só para olhos e lábios. E aí o restante da maquiagem da face eu posso remover com um gel de limpeza, tá? Então eu já fiz essa etapa, ou se o meu paciente não veio maquiado, não tem necessidade, tá? Ah, professora, mas uma coisa que acontece muito, o paciente não vem maquiado, mas ele vem com um fotoprotetor, né, um filtro solar que tem tonalizante, tá? Também devo remover com um gelzinho de limpeza, tá? Por quê? Porque a minha sugestão para a higienização é uma higienização mais específica, tá? Onde eu já desejo iniciar um processo de pré-descompactação das células mortas, tá? Da superfície. Então, é o que nós chamamos de uma higienização pré-peeling, tá? Onde eu utilizo um sabonete, tá? O que nós encontramos, né, mais frequentemente no mercado é um sabonete com ácido glicólico, tá? Encontramos também gel higienizante com ácido glicólico. Qual que é a diferença quando eu vou optar por um ou por outro? De acordo com a oleosidade da pele do meu paciente. Então, se for uma pele mais oleosa, né, às vezes a pessoa nem tem a pele tão oleosa, mas durante a gestação, também por conta, né, dessas alterações hormonais, ela se apresenta mais oleosa. O sabonete vai ser melhor, tá? E tenho também os sabonetes ou géis com ácido mandélico, sabonetes com ácido salicílico, tá? Não recomendo. O ácido salicílico, ele é um agente químico, tá? Queratolítico, então é um esfoliante químico que é contraindicado para a paciente gestante, tá? O ácido mandélico, ele é um ácido bastante seguro, bastante tranquilo, depende também da concentração e do pH, ele tem um alto peso molecular, ok, mas também eu não recomendo, tá? Então a gente observa assim que nem tudo é uma questão de uma contraindicação exatamente, tá? Mas uma precaução, um cuidado, tá? Eu sempre opto pelo glicólico, por quê? Porque ele é pouco irritante. Ah, professora, mas ele tem um peso molecular menor, ele penetra mais rápido na pele. Mas no sabonete, ele vai ficar pouquíssimo tempo. É só para começar realmente uma pré-descompactação. Não é um produto que ele vai permanecer muito tempo na pele, tá? Não é um produto em uma concentração alta, um pH baixo, que vai exercer um efeito muito abrasivo, tá? Então, normalmente, esses sabonetes com ácido glicólico, eles têm entre 7 e 10% de concentração, tá? Com pH 3,5. Então, são cosméticos comerciais, né, industrializados, não tem necessidade de manipulação. Eu vou aplicar sobre a pele seca, massagear ali um pouquinho e remover totalmente com água, tá? Perdão, antes de remover, se eu quero esse efeito pré-peeling, eu preciso deixar ali alguns minutinhos na pele, tá? Entre 1 e 3 minutos na pele. Eu gosto de deixar 3 minutos, tá? E aí depois eu vou remover completamente com água. Então é um produto que é bastante seguro, tá? Pouco irritante, e eu vou deixar na pele pouquinho tempo, tem concentração baixa, pH alto, tá? Então não traz riscos, a não ser que o paciente tenha alergia, né, a esse ativo. Depois nós vamos, o próximo passo, depois da higienização, normalmente nós fazemos uma esfoliação, tá? E aí que nós temos que pensar bem também e conhecer sobre os peelings ou os esfoliantes, tá?
Porque nós temos 4 categorias, tá, de esfoliantes, né, ou peelings. Peelings físicos, tá? Então, rapidinho aqui só pra gente lembrar, são cosméticos com micropartículas que precisam de atrito sobre a pele para remover as células mortas. Aí eu tenho esfoliantes enzimáticos, tá? Que são enzimas queratolíticas, que eu aplico, aguardo um tempo de ação e removo da pele, tá? Ele também vai descompactar as células. Quando eu venho para remover, né, eu já retiro ali uma quantidade de células. Tem o esfoliante químico, tá? Que a maioria dos agentes químicos são ácidos, né? São substâncias com pHs baixos. E tenho também os peelings mecânicos, que normalmente nós utilizamos esse termo para fazer referência aos equipamentos, né? E aí dentro desses equipamentos eu tenho lá peeling diamantes, peeling ultrassônico, peeling cristal. O peeling cristal hoje ele é pouco utilizado até por uma questão de custo, por uma questão também de praticidade, né? Mas ainda tem no mercado. E agora nós temos, né, mais recentemente o peeling elétrico, o peeling plasma, tá? Então são todos recursos mecânicos. E aí eu preciso então identificar dentro dessas categorias uma proposta que seja eficaz. Tá? Então, por exemplo, eu não acho interessante utilizar um esfoliante físico. É claro que esfoliante físico a gente diz, ele é mais suave, né? Tem as micropartículas, as pessoas usam até em casa, mas às vezes, dependendo do peso da mão do profissional, ele pode até ferir essa pele, né? Dependendo da concentração de partículas, dependendo do tipo da partícula, se é uma sílica, por exemplo, que tende a arranhar a pele. Mas ele é um esfoliante bem básico, que eu normalmente uso na limpeza de pele, não costumo usar nos tratamentos, né? A não ser que eu tenha um cosmético que associe, né? Físico e enzimático, físico, químico e enzimático, aí ele já faz uma esfoliação um pouquinho melhor, mas lembrando sempre o cuidado, tá? Porque é minha paciente gestante. Então, uma proposta que eu acho bem interessante é o peeling ultrassônico, tá? Então, o peeling ultrassônico, não sei se todas vocês conhecem, tá? Mas ele é um equipamento onde eu tenho uma espátula, tá? Uma espátula metálica que tem um formato, né? E eu aplico em uma posição que favorece uma raspagem, né? Bem delicada na superfície da pele. Claro que depende da forma, né? Dá para ser menos delicada, né? Mas dá para fazer de uma forma bem delicada. E eu vou deslizar essa espátula sobre a pele umedecida. Então, essa espátula, ela vibra, tá? Porque eu tenho um dispositivo que produz ondas sonoras e que vão ultrassônicas, né, e que vão fazer a vibração dessa espátula. E quando eu deslizo a espátula sobre a pele umedecida e ela vai vibrando, eu vou vaporizando esse líquido e isso vai descompactando células mortas, tá? Então é uma esfoliação mecânica, tá? Muito suave. Eu considero dos peelings mecânicos o mais suave, tá? Não é um equipamento muito caro, tá? Ele tem várias outras aplicabilidades, eu posso utilizar na limpeza de pele, eu utilizo para clareamento de axila e virilha, tem muitos protocolos interessantes com ele, tá? Entra dentro de todos aqueles parâmetros, é conservador, é pouco abrasivo, é pouco irritante, tá? É claro que se eu passar, né, ao invés de passar 2 vezes na região, eu passar 15 vezes, ele vai esfoliar mais, então eu tenho que ter aquela cautela na técnica de aplicação, tá? Não posso aplicar sobre a pele seca, também pode irritar, tá? Então a pele umedecida. Terminei a minha esfoliação, eu vou utilizar uma esfoliação química. Professora, mas eu posso esfoliante químico, posso utilizar ácido nessa paciente gestante? Eu tenho ácidos que sim, tá? Então os ácidos também eles são divididos em algumas categorias. Eu tenho alfa-hidroxi, beta-hidroxiácidos, poli-hidroxiácidos, tenho os retinóides, tá? Então nós temos alguns que são realmente contraindicados, tá? Que são o ácido salicílico, que eu já comentei, né, aqui com vocês. O ácido retinóico é contraindicado. Solução de Gesner, não sei se todos vocês conhecem, mas na composição dela eu tenho o ácido salicílico e um outro agente que é muito queratolítico, que é a resorcina, tá? Então também não pode ser utilizado, são contraindicados. Então eu tenho alguns que são bem suaves, tá?
como por exemplo a gluconolactona. Eu gosto muito da gluconolactona, tá? Porque ela é um polihidroxiácido, então o próprio nome diz, ele já tem uma cadeia mais longa e ele tem uma permeação muito mais lenta e também mais homogênea, não desencadeia processo inflamatório, não vai causar descamação visível, né? Então ele consegue promover um estímulo à renovação celular, só que sem descamação visível, sem remover camadas de célula, ou seja, de células, né? Ou seja, ele é bem conservador também, porque ele vai promover esse estímulo à renovação celular, então ele vai atuar juntamente com o ultrassônico na dispersão, né, desse pigmento melanina, e ele vai também melhorar o teor de hidratação da pele. Lembra que esse também, né, é um dos pontos importantes do meu tratamento, tá? Um dos processos que é a hidratação, tá? Então, ele atende essa necessidade. Aí nós temos que observar pH, tá, de utilização dele, temos que observar qual é uma faixa de concentração de uso segura e eficaz, tá? Quanto tempo eu vou deixar na pele. Então, essas são todas, né, informações para um outro momento, senão aqui a gente, né, perde um pouco o foco, tá? Depois disso, então eu higienizei a minha pele, eu fiz uma esfoliação mecânica, já removi células, eu apliquei um ácido, né, que favorece também essa renovação celular, retirei. Agora é o momento de utilizar os princípios ativos que vão fazer o quê? A modulação da melanogênese, tá? Então são ativos que vão permear na pele com o objetivo de controlar a produção da melanina, tá? Então a minha sugestão seria a aplicação desses recursos em 2 passos, tá? Então logo após o uso da gluco, a utilização de uma máscara, tá? Então uma máscara com princípios ativos antioxidantes, tá? Porque eu vou deixar ali um tempo na pele, essa máscara vai ficar na pele ali em torno de 10 a 15 minutos, a minha pele está receptiva, né, para esses ativos, ela está refinada, ela está hidratada, e eu vou utilizar um cosmético que tenha uma eficácia na permeação dos ativos, tá? Então, normalmente pode ser uma máscara em gel creme, tá? Porque também já vai melhorar um pouco o teor de hidratação dessa pele, e que tenha ali ativos antioxidantes, tá? Exemplos: vitamina C, que é clássico, né? Vitamina E, ácido ferúlico, resveratrol, gosto muito do resveratrol, tá? Tem alguns autores até que dizem que o resveratrol ele é mais eficaz do que a vitamina C. Porém, por ser uma matéria-prima mais cara, né, a vitamina C acabou que se popularizou mais, tá? Então, vou aplicar essa máscara e ela pode também ter algum princípio ativo hidratante, tá? Vou deixar ali o tempo de máscara, retiro, tá? Então, uma máscara, quando ela tem, né, como que eu vou dizer, na sua composição, esses princípios ativos, eles vão conseguir permear na pele, por isso eu preciso deixar um tempo. Só que eu removo, né? Elas podem ser máscaras, às vezes, coloridas, né? Então, nós temos máscaras douradas, máscaras vermelhas, não tem nenhum problema de utilizar pigmento, né? Nesse caso, porque eu vou remover, tá? Só que aí eu vou falar pro meu paciente ir para casa sem passar nada. Me dá uma dó isso, sabe? E hoje nós temos tantos sérums maravilhosos, né? Que tem uma adaptação muito boa na pele, um sensorial agradável, né? Então um toque ao mesmo tempo seco e aveludado, não deixa residual oleoso, é claro, né? Depende da quantidade que você vai colocar, e que ele vai permanecer na pele. E aí você orienta esse seu paciente que ele nem precisa mais lavar o rosto nesse dia, tá? Mas pode, se ele sentir muito oleoso, até porque ele vai ter, né, os cosméticos lá do home care dele, né, do skin care que ele vai fazer em casa, mas já poderia, né, ficar com esse cosmético. Então aí também eu vou priorizar ativos antioxidantes, tá? Inibidores da enzima tirosinase, tá? Que são princípios ativos também que atuam nessa modulação da melanogênese, e hidratante. Tá? Então eu posso utilizar um cosmético que tenha um ácido hialurônico, que é, né, altamente hidratante. Posso utilizar que tenha algum destes antioxidantes.
e os inibidores da melanogênese que não são contraindicados para gestante, tá? Então, por exemplo, o que eu posso utilizar? Bélides, tá? Que é obtido a partir das margaridas. Posso utilizar o alfarbutin, que é obtido a partir de um tipo, né, específico de uvas, tá? Já, por exemplo, um ácido tranexâmico, tá? O ácido tranexâmico é um excelente inibidor da enzima tirosinase, mas eu já não vou utilizar na gestante, tá? Então, né, voltando aqui só para não ficar confuso, que podemos bélides, podemos o alfarbutin, tá? Até o ácido cógico, tá? Que é obtido a partir da fermentação do arroz, ele pode ser utilizado, ele não é contraindicado, porém, ele é um ativo fotossensibilizante. Então, entra naquele outro ponto, né? Então, ó, nós estamos aqui raciocinando, lembrando de tudo, né? Então, entra nesse outro ponto, eu prefiro não utilizar, tá? E aí, esse cosmético eu vou aplicar gotinhas, vou espalhar, posso passar em toda a pele, não vai trazer nenhum prejuízo, né? Vai hidratar tudo, o efeito antioxidante também previne, né, o envelhecimento. E depois vou finalizar com o fotoprotetor, tá? E aí eu tenho também, né, algumas observações com relação a esse fotoprotetor, também para favorecer mais o meu tratamento, tá? Primeiro, o que é muito importante do fotoprotetor, e eu digo assim, não é um fator que realmente vai rejuvenescer ou um fator que vai clarear uma mancha, mas ele está diretamente relacionado à assiduidade do paciente estar utilizando. E aí, se ele não usa, porque ele acha que é desagradável, não vai trazer o efeito que eu quero de proteger essa pele, né? Então, o primeiro ponto é adaptar o veículo do filtro solar ao biotipo cutâneo. Então não pode ficar colando, não pode ficar oleoso, não pode dar às vezes uma sensação de ressecamento, né? Então se eu pego lá um creme, um veículo creme, ponho na pele oleosa, ela vai ficar mais oleosa, o paciente vai ficar muito incomodado, tá? A mesma coisa, eu, por exemplo, que sempre tive a pele mais oleosa, gosto muito do pó compacto. Se eu colocar em uma pele seca, que ela não utilize, não aplique um hidratante antes, um creme ou um gel creme, ela vai desidratar, ela vai sentir que a pele está, né, repuxando. Um gel, um filtro totalmente gel à base de água, ele forma como se fosse um filme, uma película, e a pessoa começa a transpirar, né, aquilo incomoda. Então eu tenho, né, a primeira coisa é um veículo que se adapte ao biotipo do meu paciente, para que ele não deixe de usar, porque ele tem que usar, tá? Depois disso, eu vou olhar o FPS, tá? O PPD, então ali que seja, né, um FPS 40 no mínimo, né? Na verdade a gente fala no mínimo, mas entre 40 e 60 não tem necessidade de ser mais, tá? Mesmo que a pele esteja sensibilizada, o mais importante são as reaplicações a cada 2 horas, né? E como eu estou fazendo um tratamento bem conservador, eu não quero que ela esteja, né, sensibilizada, tá? E aí eu posso ter também, nesse que é o que nós encontramos muito, né, nesse meu fotoprotetor, já hidratante e mais antioxidantes, tá? E aqui um outro ponto que a Rosângela, olá Rosângela, tudo bem? Acabou de me perguntar, fotoprotetor com ou sem tonalizante, com ou sem cor, tá? Muito mais interessante com a cor, tá? Por 2 motivos. Primeiro, ela se sente confortável porque ele cobre um pouco mais, ele disfarça um pouco mais a mancha, tá? Que eu estou tratando, né, para que ela clareie, para que ela não evolua. E também ele promove uma barreira a mais, tá? Então é uma barreira física também. Então, os fotoprotetores com tonalizante, eles protegem muito mais com relação à luz visível, tá? Porque os fotoprotetores, eles protegem, né, anti-UVA, anti-UVB e luz visível, mas o tonalizante protege muito mais da luz visível. Então, ele traz esses 2 benefícios, né? Então, a minha orientação, seja o paciente, né, a paciente gestante ou não, no caso de tratamento de melasma, sempre optar pelo fotoprotetor com tonalizante, tá? Ele é mais interessante. Então, esses são, né, os pontos principais.
Então, olha só, vocês viram que... Ah, tem mais um ponto, perdão, só um pouquinho. A questão do skincare, tá? Então, esse, né, o skincare, o cuidado com a pele em casa, né, o home care é indispensável também para essa paciente. E aí eu vou seguir o mesmo raciocínio, tá? Princípios ativos, hidratantes, antioxidantes, inibidores enzimáticos, né? Então, inibidores da enzima tirosinase, inibidor da enzima dopa-cromotautomerase, que é uma outra, né, envolvida ali na reação bioquímica de melanogênese, hidratantes. Então, eu vou elaborar para ela, né, um cuidado, uma sequência, né, com cosméticos de uso tópico, que ela vai utilizar em casa, o que ela vai usar pela manhã, todos os dias, o que ela precisa reaplicar no início da tarde, o que ela vai utilizar à noite, sempre respeitando estes pontos, respeitando o perfil do meu paciente, respeitando o biotipo, fototipo, hábitos, tá? E esse ponto principal, né, do nosso bate-papo de hoje, que é, não esquecerem, né, que é a paciente gestante, tá? Ela pode também fazer uso de antioxidantes orais, tá? Então, os antioxidantes também eles não são contraindicados, né, para essa gestante, mesmo que sejam orais, tá? Por nada, Rosângela. Adoro quando perguntam, gente. Podem perguntar, tá? Então, vocês observaram que não é tão difícil assim, né? Mas às vezes, quando o profissional, às vezes, ele não se dispõe tanto a estudar, né? Conhecer um pouquinho mais, e avaliar muito bem o seu paciente, conhecer o que cada recurso é capaz de fazer, né? Então eu não posso, nem com o cosmético, nem com o aparelho, ficar refém, né? Às vezes, né, de um vendedor, de um fabricante. Nós temos profissionais que são vendedores e que conhecem muito bem, que têm uma formação, né, na área, mas nem todos, nós sabemos que nem todos, né? Então não é porque o fabricante trouxe ali que isso é bom para tal coisa, pronto, é bom, então vou usar, né? O importante é que você tenha um senso crítico e que você conheça, porque aí você vai saber a partir do mecanismo de ação daquele recurso se ele realmente vai conseguir atender aquilo que ele se propõe, né? Então seja para cosmético ou para equipamentos, tá? Qualquer, né, dispositivo de tratamento. E aí com isso você consegue, né, raciocinando ali, elaborar esse seu plano de tratamento, sem depender de métodos, né, milagrosos, né, sem depender de que alguém sempre te diga o que você tem que fazer. Então isso é a questão realmente do estudo, né, que é muito importante. E de avaliar, tá? Avaliar muito bem esse paciente, tá? Então, gente, hoje assim o que eu tinha para falar aqui para vocês é basicamente isso, tá? Mas vamos ficar aqui mais um pouquinho para dúvidas, né? Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, comentar alguma coisa, né? Às vezes até colocar aqui pra gente experiências, né, com pacientes, né, já fiz isso, aquilo, tive um resultado interessante ou não, né? Então podem comentar aqui, tá? Então nós vamos aguardar aqui um pouquinho, tá? Muito obrigada, eu fico muito feliz quando vocês gostam, né? E aí, só para lembrar também, enquanto vocês elaboram as perguntinhas, caso, né, tenham interesse, as pessoas que às vezes estão aqui com a gente pela primeira vez, tá? Eu faço as lives todas as terças-feiras, às 20 horas. Na quinta-feira, normalmente eu já coloco aqui alguma pesquisa, né, ou alguma coisa que algum aluno, né, durante os dias anteriores me perguntou e que eu achei interessante. Coloco aqui algumas opções para a gente definir o tema, tá, da nossa próxima live, e daí depois vamos conversando, tá? Vamos fazendo assim. Ai, que joia! Obrigada, Rosângela. Nossa, eu fico muito feliz, muito mesmo, tá? Que consiga aí agregar um pouquinho para vocês. E também fiquem à vontade para sugerir temas, né? Independente das opções que eu coloco ali, às vezes não é nada daquilo, vocês querem, né, falar sobre algum outro assunto, estando dentro da minha, né, do meu conhecimento, da minha experiência, nós vamos fazer, ok? Também fiquem à vontade para perguntar depois, né? Às vezes agora tá corrido, tem que atender o filho, o marido, né? Tem gente que às vezes ainda tem paciente, né? Algum desses horários.
e aí a gente, né, fica para depois, pode perguntar depois, não tem problema. A Rosângela está colocando aqui para a gente falar sobre rejuvenescimento, tá? Então podemos fazer uma live mais geral, né, sobre vários recursos que podem ser utilizados, com quais objetivos, né? Então aí podemos falar de microagulhamento, de jato de plasma, radiofrequência, radiofracionada, tá? Então podemos sim, tá? Então vou colocar aqui como uma das nossas opções para a próxima, tá? E aí vamos aguardar as votações, tá bom? Gente, então acho que vamos encerrar, tá? Por aqui. Podem me chamar depois, se lembrarem, tá? E aí até a próxima terça-feira, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, mais uma vez. Tchauzinho, gente!